A energia que você está desperdiçando agora poderia estar construindo algo extraordinário. E a diferença entre onde você está e onde poderia estar se resume a uma única troca que você ainda não fez. Áries, este vídeo não é para te dizer o que está errado na sua vida. É para te mostrar o que poderia estar certo se você parasse de investir no que não rende e começasse a colocar a mesma intensidade no que realmente importa. Porque o problema nunca foi falta de energia. Nunca foi falta de capacidade. O problema é onde a energia está sendo colocada. É a direção, não a força. E quando a direção muda, Áries, tudo muda. O mesmo esforço que hoje te cansa amanhã te lança. A mesma intensidade que hoje te esgota amanhã te transforma. A mesma chama que hoje queima para dentro amanhã e ilumina quilômetros. Tudo depende de onde você a aponta. E é exatamente sobre isso que precisamos conversar agora. Troca 1. A primeira troca é a mais fundamental de todas, e sem ela nenhuma outra funciona. É a troca da preocupação pela ação direcionada. Áries, você gasta uma quantidade impressionante de energia se preocupando. Não a preocupação produtiva que identifica um problema e busca solução. A preocupação circular que revisita o mesmo problema dezenas de vezes sem nunca avançar na direção de uma resposta. Esse tipo de preocupação é um dos maiores ladrões de energia que existem. Consome sem produzir. Desgasta sem construir. Mantém a mente ocupada sem nunca estar realmente ativa. A diferença entre preocupação e ação direcionada é simples, mas revolucionária. A preocupação pergunta: e se der errado? A ação direcionada pergunta: o que posso fazer agora? A preocupação vive no futuro imaginário, num cenário de catástrofe que quase nunca se concretiza. A ação direcionada vive no presente real, no passo concreto que pode ser dado agora, com os recursos que existem agora, na situação que existe agora. Cada vez que você perceber a mente entrando no ciclo da preocupação, faça essa troca. Conscientemente. Deliberadamente. Pergunte a si mesmo: o que posso fazer agora, neste momento, sobre isso? Se há algo que pode ser feito, faça. Se não há nada que possa ser feito agora, solte. Não com resignação, mas com a inteligência de quem sabe que gastar energia com o que não pode mudar é o mesmo que acender uma fogueira debaixo d'água. O esforço é real, o resultado é zero. A energia que você vai recuperar com essa única troca é surpreendente. Porque a preocupação crônica é como uma torneira aberta que drena constantemente sem que você perceba o quanto está perdendo. Fechar essa torneira é o primeiro passo para ter energia suficiente para tudo o que realmente importa. E quando essa energia retorna, Áries, a clareza que acompanha é quase imediata. Porque a mente livre de preocupação circular pensa melhor, decide melhor, percebe melhor. Vê soluções onde antes só via problemas. Vê possibilidades onde antes só via obstáculos. Vê caminhos onde antes só via muros. Troca 2. A segunda troca é trocar a reação pela resposta. Parece a mesma coisa, mas não é. A reação é automática. Instantânea. Não passa por nenhum filtro. É o grito que sai antes do pensamento. A resposta que vem antes da compreensão. A decisão que é tomada antes de todas as informações estarem disponíveis. Áries vive no modo reação. Nasceu nesse modo. Foi moldado por ele. E por muito tempo, esse modo serviu bem. Porque no mundo que pede velocidade, quem reage rápido sobrevive. Mas sobreviver e prosperar são coisas diferentes. E para prosperar, a reação precisa dar lugar à resposta. A resposta é consciente. Intencional. Passa pelo filtro da compreensão antes de se manifestar. Pode ser tão rápida quanto a reação, mas a qualidade é incomparavelmente superior. Porque leva em conta não apenas o estímulo imediato, mas o contexto. Não apenas o que aconteceu, mas por que aconteceu. Não apenas o que sinto agora, mas o que quero sentir depois. A energia que você gasta consertando os estragos das reações impulsivas é energia desperdiçada. Cada briga que poderia ter sido evitada com uma pausa de 2 segundos. Cada decisão que poderia ter sido melhor com um momento de reflexão. Cada oportunidade perdida porque a reação fechou a porta que a resposta teria mantido aberta. Faça essa troca, Áries. Não todas as vezes, porque a perfeição não existe. Mas na maioria das vezes. E observe o impacto. Observe como os relacionamentos melhoram quando você responde em vez de reagir. Observe como as decisões se tornam mais precisas. Observe como a própria energia muda quando deixa de ser gasta em reparos e passa a ser investida em construção. Troca 3. A terceira troca é trocar a quantidade pela qualidade em todas as áreas da vida.
Áries tem uma tendência a fazer muitas coisas ao mesmo tempo. A abraçar projetos, compromissos e responsabilidades como se houvesse uma competição de quem faz mais. Mas fazer mais não é fazer melhor. E a dispersão de energia entre dezenas de frentes diferentes é uma das formas mais eficientes de garantir que nenhuma delas receba o suficiente para prosperar. Imagine um jardineiro que tem 10 vasos mas água suficiente para 5. Se divide a água igualmente, todos os 10 vasos recebem menos do que precisam e nenhuma planta floresce. Mas se escolhe 5 vasos e dá a cada um a quantidade ideal de água, 5 plantas florescem com toda a sua beleza. É melhor ter 5 flores saudáveis do que 10 murchas. E o mesmo se aplica à sua vida, Áries. Os projetos que recebem toda a sua atenção prosperam. Os que recebem apenas migalhas definham. As relações que têm o seu tempo pleno florescem. As que têm apenas os restos da sua agenda se deterioram. A troca aqui é dolorosa porque implica escolher. E escolher implica renunciar. E renunciar, para Áries, parece perda. Parece estar abrindo mão de possibilidades. Parece se limitar quando a natureza pede expansão. Mas a verdadeira expansão não é horizontal. É vertical. Não é sobre alcançar mais coisas com pouca profundidade, mas sobre mergulhar profundamente no que realmente importa. E quando mergulha fundo, Áries, encontra riquezas que a superfície nunca revelaria. Troca 4. A quarta troca é trocar a autocobrança destrutiva pela autodisciplina construtiva. São duas coisas que parecem iguais mas que produzem resultados completamente opostos. A autocobrança destrutiva foca no que não foi feito. A autodisciplina construtiva foca no que precisa ser feito. A autocobrança destrutiva pune o erro. A autodisciplina construtiva aprende com ele. A autocobrança destrutiva diz: você deveria ter feito mais. A autodisciplina construtiva diz: amanhã, faça isso. Se o que você está ouvindo parece preciso, imagine o que poderia acontecer se você aplicar essa energia de forma intencional durante 21 dias consecutivos. Exatamente para isso foi criado o programa de 21 dias que está no comentário fixado, guia diária, direção focada e um impulso real. Se você está cansado de continuar no mesmo ciclo, essa é a sua estrutura. Troca 5. Áries carrega o peso da autocobrança como se fosse uma medalha de honra. Como se cobrar mais fosse sinônimo de querer mais. Mas não é. É apenas uma forma sofisticada de autossabotagem. Porque quando a cobrança é constante e nunca satisfeita, o resultado não é mais esforço. É exaustão. É a sensação permanente de não ser bom o suficiente, de não fazer o suficiente, de estar sempre devendo algo a si mesmo ou ao mundo. A autodisciplina construtiva, por outro lado, reconhece o que foi feito. Celebra os pequenos avanços. Aceita os dias em que o rendimento é menor. E mantém a direção sem brutalidade. É como a diferença entre um treinador que grita e um que orienta. Ambos querem que você melhore, mas o método de cada um produz resultados muito diferentes. O treinador que grita gera medo e eventual desistência. O que orienta gera confiança e melhoria constante. Seja o seu próprio treinador gentil, Áries. Cobre resultados, sim. Mantenha padrões, sim. Mas faça isso com a sabedoria de quem sabe que o atleta que é tratado com respeito rende infinitamente mais do que o que é tratado com violência. E você é ao mesmo tempo o treinador e o atleta da sua própria vida. A forma como se trata determina o quanto é capaz de render. E quando se trata com dureza, o rendimento cai. Quando se trata com sabedoria, o rendimento se multiplica. Essa troca sozinha pode transformar a sua relação com o trabalho, com os projetos, com os sonhos. Porque quando a autocobrança destrutiva sai de cena, a autodisciplina construtiva tem espaço para operar. E ela opera de uma forma que produz resultados reais, sustentáveis, duradouros. Não os resultados explosivos da autocobrança, que vêm e vão com a intensidade do momento. Mas os resultados consistentes da disciplina, que se acumulam dia após dia até se tornarem algo verdadeiramente impressionante. Troca 6. A quinta troca é trocar o lamento pelo planejamento. Quanto tempo da sua semana é gasto reclamando do que não funciona? Reclamando da situação, das pessoas, das circunstâncias? Não estou julgando. Reclamar é humano. E Áries tem razões legítimas para muitas das suas frustrações. Mas cada minuto gasto reclamando é um minuto que poderia estar sendo usado para planejar a mudança. A reclamação é estática. O planejamento é dinâmico. A reclamação descreve o problema. O planejamento desenha a solução. A reclamação consome energia. O planejamento direciona a energia. E a energia,
Áries, é tudo. É o recurso mais precioso que possui. Mais do que tempo. Mais do que dinheiro. Porque com energia, você cria tempo. Com energia, você gera recursos. Com energia, você move montanhas que pareciam imóveis. Mas sem energia, nada se move. Nada avança. Nada muda. Da próxima vez que se perceber reclamando, pare. Não por culpa, mas por estratégia. E pergunte: o que posso fazer sobre isso? A resposta pode ser simples. Pode ser complexa. Pode ser imediata ou de longo prazo. Mas a simples pergunta já muda a direção da energia. Já transforma a estática da reclamação na dinâmica do planejamento. Já te coloca no banco do motorista em vez de no banco do passageiro da própria vida. E Áries, você nasceu para dirigir, não para ser levado. Troca 7. A sexta troca é trocar a nostalgia pelo presente. O passado tem um poder magnético sobre Áries que poucos suspeitam. Porque o ariano, que parece sempre olhar para frente, na verdade passa mais tempo olhando para trás do que admite. Para os tempos em que tudo parecia mais simples. Para as relações que eram mais fáceis. Para a energia que era mais abundante. Para a versão de si mesmo que parecia mais forte, mais segura, mais capaz. Mas o passado é uma ilusão. Não porque não aconteceu, mas porque a memória o edita. Remove as dificuldades. Suaviza as dores. Ilumina os momentos bons e escurece os difíceis. E o resultado é uma versão do passado que nunca existiu de verdade. Uma versão impossível de recriar porque nunca foi real para começar. A energia gasta tentando voltar a algo que não existe é energia puramente desperdiçada. É como correr atrás da própria sombra. Quanto mais corre, mais ela foge. Porque não é um destino. É uma projeção. A troca aqui é colocar toda essa energia no presente. No agora. No que existe de verdade, de concreto, de palpável neste momento. Porque é aqui que a vida acontece. É aqui que as decisões são tomadas. É aqui que o futuro é construído. Não no passado idealizado nem no futuro imaginado. No presente real, com todas as suas imperfeições, limitações e possibilidades. E as possibilidades do presente, Áries, são maiores do que as do passado. Sempre são. Porque você agora sabe mais do que sabia antes. Tem mais experiência. Mais sabedoria. Mais profundidade. E cada uma dessas qualidades, quando aplicada ao presente, produz resultados que a versão mais jovem e menos experiente de si mesmo jamais poderia alcançar. Troca 8. A sétima troca é trocar a expectativa pela apreciação. As expectativas são os maiores fabricantes de frustração que existem. Porque quando você espera algo específico, tudo o que não corresponde àquela expectativa é automaticamente classificado como fracasso. Mesmo que o que veio seja bom. Mesmo que o que aconteceu tenha valor real. Se não corresponde à imagem mental que você tinha, é recebido com decepção. Áries vive de expectativas. Expectativas sobre si mesmo. Sobre os outros. Sobre como as coisas deveriam funcionar. Sobre como o mundo deveria tratá-lo. E cada expectativa não atendida é uma ferida. Pequena, talvez. Mas as feridas pequenas se acumulam. A troca por apreciação não é conformismo. Não é aceitar qualquer coisa sem critério. É mudar o ponto de referência. Em vez de comparar o que aconteceu com o que esperava, olhar para o que aconteceu pelo seu próprio mérito. Em vez de medir resultados contra uma régua imaginária, reconhecer o valor intrínseco de cada resultado, de cada experiência, de cada momento. Quando a apreciação substitui a expectativa, algo notável acontece. A satisfação aumenta sem que as circunstâncias precisem mudar. A mesma vida que parecia insuficiente sob a lente da expectativa se torna abundante sob a lente da apreciação. E essa mudança de lente, Áries, é gratuita. Não custa nada. Não exige condições especiais. Exige apenas a decisão de olhar diferente. Troca 9. A oitava troca é trocar o isolamento pela conexão vulnerável. Áries, quando as coisas ficam difíceis, a sua tendência é se fechar. Erguer muros. Resolver sozinho. Tratar a vulnerabilidade como inimiga e a solidão como proteção. Mas o isolamento, que no curto prazo parece segurança, no longo prazo é veneno. Porque o ser humano não foi feito para enfrentar a vida sozinho. E Áries, por mais forte que seja, não é exceção. A conexão vulnerável é o oposto do isolamento. É escolher se abrir mesmo quando o instinto diz para fechar.
É pedir ajuda mesmo quando tudo dentro de você grita que deveria dar conta sozinho. É mostrar a versão real, sem edição, sem filtro, sem a máscara do ariano invencível. E quando faz isso, quando permite que alguém te veja de verdade, duas coisas acontecem. Primeiro, o peso diminui. Porque um peso compartilhado é sempre mais leve do que um peso carregado sozinho. Segundo, a conexão se aprofunda. Porque a vulnerabilidade é o fundamento de toda intimidade verdadeira. Sem ela, as relações são superficiais. Com ela, tornam-se transformadoras. A energia que você gasta mantendo os muros erguidos é energia que poderia estar sendo investida em conexões reais. E conexões reais, Áries, são o combustível mais poderoso que existe para a alma humana. Mais do que conquistas. Mais do que sucesso. Mais do que reconhecimento. A presença genuína de alguém que te vê inteiro e te aceita inteiro é a experiência mais restauradora que a vida oferece. Se você está gostando desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal para não perder nenhum conteúdo. Todos os dias a gente traz vídeos novos sobre o signo Áries e também se você quer ir além e ter uma transformação na sua vida, não deixe de conferir o comentário fixado desse vídeo. Nos vemos lá. Agora continuando. Troca 10. A nona troca é trocar a perfeição pela progressão. Áries, se há algo que te paralisa mais do que qualquer outra coisa, é a ideia de que precisa fazer perfeitamente. Que se não for excelente, não vale a pena. Que se o resultado não for impecável, melhor nem começar. Essa busca pela perfeição é uma das formas mais sofisticadas de autossabotagem porque se disfarça de padrão elevado. Parece ambição. Parece excelência. Mas na prática, é medo de errar. Medo de ser julgado. Medo de que o mundo veja que você não é tão infalível quanto finge ser. A progressão é diferente. A progressão aceita o imperfeito como parte do caminho. Aceita que cada passo dado, mesmo torto, é melhor do que nenhum passo dado de forma perfeita. Aceita que errar faz parte e que o erro de hoje é a sabedoria de amanhã. Quando troca a perfeição pela progressão, algo se desbloqueia. Projetos que estavam parados começam a andar. Decisões que estavam em suspenso são tomadas. Conversas que estavam sendo evitadas acontecem. Porque a barreira da perfeição, que parecia proteger a qualidade, na verdade estava bloqueando o movimento. E sem movimento, não há qualidade possível. Porque a qualidade se desenvolve com a prática, com a repetição, com o refinamento gradual. Não na teoria. Na ação. Faça imperfeito, Áries. Faça torto. Faça feio. Mas faça. E depois refine. Depois melhore. Depois ajuste. Porque uma obra imperfeita terminada vale infinitamente mais do que uma obra perfeita que nunca saiu da mente. Troca 11. A 10ª troca é a que amarra todas as outras. Trocar o piloto automático pela intenção. Viver no piloto automático é fazer o que sempre fez, da forma como sempre fez, esperando resultados diferentes. É acordar, seguir a rotina, deitar, e repetir no dia seguinte sem questionar se esse ciclo está te levando a algum lugar. A intenção é o contrário. É acordar e perguntar: o que quero que hoje construa? É olhar para cada atividade, cada interação, cada hora do dia e perguntar: isso me aproxima ou me afasta do que realmente importa? Viver com intenção não é viver tenso. Não é viver calculando cada passo. É viver consciente. É ter clareza sobre o que importa e usar essa clareza como bússola para as decisões do dia a dia. E quando essa bússola está ativa, a energia não se dispersa. Ela converge. Como raios de sol passando por uma lupa, concentra-se num ponto e gera calor suficiente para acender qualquer coisa. A intenção transforma a mesma energia que antes era desperdiçada em força criativa poderosa. Não exige que você tenha mais horas no dia. Exige que use as horas que tem de forma diferente. Não exige que seja mais capaz. Exige que canalize a capacidade que já possui na direção que realmente importa. Troca 12. Áries, tudo converge para isto. A energia que você tem é mais do que suficiente. Não precisa de mais. Precisa usar o que tem de forma diferente. E essa diferença começa com uma única decisão tomada agora. A decisão de parar de gastar e começar a investir. Gastar energia é deixá-la fluir sem direção. Investir energia é colocá-la onde gera retorno real. E o retorno que espera por você quando faz essa mudança é de uma magnitude que as palavras não conseguem descrever. Só pode ser sentido. Só pode ser vivido. E será vivido, Áries, no momento em que decidir que os seus próximos dias serão diferentes dos últimos. Não um pouquinho diferentes. Fundamentalmente diferentes.
Não porque a vida vai mudar por fora, mas porque você vai mudar por dentro. E quando muda por dentro, o reflexo externo acompanha com uma precisão que parece milagre, mas que é simplesmente a lei mais básica da existência. O que você emite, recebe de volta. Emita a intenção, receba a direção. Emita a clareza, receba a oportunidade. Emita a energia de quem sabe para onde está indo, e o caminho se abrirá de formas que a mente não pode antecipar, mas que o coração reconhecerá instantaneamente como certas. Você tem duas opções depois deste vídeo: fechá-lo e esperar que as coisas mudem, ou decidir que os próximos 21 dias serão diferentes. Se você escolher a segunda, a transformação estruturada de 21 dias alinhada com o seu signo está esperando por você no comentário fixado. A energia já está se movendo, a única pergunta é se você também vai.